Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli, você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express chegando, pedindo a vocês para não se esquecerem de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. É muito importante pra gente que vocês façam esse pacote youtubístico, pois isso ajuda a gente a manter aí um bom engajamento. E quem puder também deixar o seu hype nesse vídeo, quando você dá o hype, você faz esse vídeo para mais pessoas. O hype é simples, você puxa o comentário pro lado, clique em hypar e nos dá essa moral. Galera, ontem o Fluminense perdeu de forma vexatória para o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Uma atuação com muitos erros individuais, com muita desconcentração, com muita falta de vontade, principalmente no início das partidas. Muitas bizarrices aconteceram. E o Renato deu uma coletiva ontem e falou sobre isso, né? E a gente começa aqui o nosso Resenha Express falando sobre duas coisas que aconteceram, né? Na coletiva e também na entrevista com os jogadores, na zona mista, né? E o Renato na coletiva já havia falado da falta de concentração do time, principalmente da falta de intensidade no treinamento pré-jogo, né? Aquele aquecimento que você faz ali antes do jogo começar, em que ele disse que o time não demonstrou ali a devida entrega que tem que ter naquele aquecimento para poder entrar em campo ligado. E olha o que o Guga falou, olha aí, o Guga falou sobre isso, vamos dar uma olhada. Sim, ele sempre frisa muito pra gente entrar ligado, e hoje acho que a gente deixou escapar isso. Foi cobrado muito antes do jogo pra gente entrar mais ligado, que o aquecimento tinha sido um pouco abaixo, mas que sirva de lição para que a gente já tenha uma decisão durante a semana lá em Salvador, e que sirva de aprendizado para que a gente não possa entrar dessa mesma forma que a gente entrou hoje, porque custa muito caro, e a gente tentou ainda correr atrás, a gente conseguiu fazer alguns gols, creio eu que tivemos até melhor em algum momento dentro da partida, mas tomamos 2 gols muito rápido que custou muito caro para a derrota hoje. Então, galera, vocês viram aí, ó, o Guga falou sobre isso também. O Guga disse que já ali no aquecimento o Renato tinha chamado a atenção para que o time ficasse ligado, né? Com um aquecimento ruim do Fluminense. E aí eu fico pensando algumas coisas assim, né? Sobre isso, né? Como que pode, né? O cara é um jogador profissional, é um prazer, assim, inimaginável você poder ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, que é jogar futebol. Você tem a responsabilidade de entrar num campo de futebol para jogar, que é uma responsabilidade, por exemplo, muito diferente da responsabilidade de um técnico, ou de um médico, de um cara que trabalha com segurança e etc. Você tá ali fazendo o que tu mais gosta, que é jogar futebol e ser remunerado para jogar futebol. E aí você tem que fazer o básico, um bom aquecimento, seguir as instruções do preparador físico, e você parece que não quer estar ali. É um negócio inacreditável. Se isso que eles estão falando aí aconteceu, é um absurdo completo. O jogador de futebol não se dedicar a um mero aquecimento para um jogo como esse. Aí entra naquilo que eu falo para vocês, né? Da questão anímica, né? O Bragantino, o Bragança Paulista, não é a mesma coisa que jogar um clássico. Esse é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando no Fluminense. Tudo bem que vão dizer que pode ser, isso daí pode ser desculpa. Cara, não é desculpa. Você vê que o time entra em campo completamente desligado, parecendo que estava desmotivado. E pode sim ter a ver com isso que foi falado, porque um bom aquecimento faz muita diferença para o início de uma partida. Se você trabalha mal o teu aquecimento, você vai entrar mal em campo. Você vai entrar desligado, você vai entrar com a rotação mais baixa. Isso claramente pareceu ter acontecido. E 2 vezes, no primeiro e no segundo tempo, né? É inacreditável. Isso é um negócio inacreditável que o Guga está falando, que o Renato falou. Isso é inaceitável, né? Sobre qualquer ponto de vista. Então, assim, nós torcedores é que somos os idiotas nesse processo todo. É uma coisa absurda isso daí. Galera, falando aqui rapidamente sobre os motivos pelo qual o Davi Schwindt não foi relacionado ontem. E, na verdade, eu apurei já no checklist de informações que o clube nos dá, sempre 3 horas antes do jogo começar, já não aparecia ele relacionado, mas não dizia nada dos motivos dele não ter sido relacionado. Por quê? Porque não tem motivo.
um motivo assim, físico, médico, nada. Foi opção do Renato. Literalmente foi opção do Renato, tá? E eu até tentei apurar, né, mais um pouco sobre isso. E conversando com um amigo ontem, que vive o dia a dia do Fluminense, ele falou isso aí pra mim, falou, Quintela, foi opção do Renato. O Renato não quis escalar, foi opção dele. Não tem nada a se apurar, não. O Renato tinha 4 zagueiros à disposição, né, contando o Thiago Santos, na verdade ele tinha 5 zagueiros, né, à disposição, e ele optou, né, na verdade são 4 zagueiros, desculpa, ele optou por não escalar o garoto. Simples assim. Não tem outra discussão. Se o Igor Rabelo não tivesse disponível, aí ele iria para o jogo. Como o Igor Rabelo estava disponível, ele foi com o Igor Rabelo. E essa vai ser a realidade para o Davi, o que a gente já falou lá atrás. Vocês lembram que o Davi fez 2 grandes atuações contra Bahia e Fortaleza? Eu falei para vocês, vocês estavam pedindo, tem que ser titular do time, isso aqui. Eu falei, o Davi, assim que os zagueiros voltarem, ele nem relacionado vai ser. E tá aí, não foi nem relacionado. Ou seja, a resposta que o Renato dá é que ele confia mais no Manuel, e no Thiago Santos do que no Davi. Tá claro para todo mundo ver. Claro para todo mundo ver. E assim seria com os estrangeiros. O Lescano ainda era relacionado, ele nem relacionado vai ser mais com a chegada dos estrangeiros que chegaram. Vocês têm alguma dúvida disso? Ontem o menino, o Fidelis, não foi relacionado porque já tinha 2 laterais. Mesmo fazendo a partida que ele fez contra o Bahia. Então é isso, cara. A base no Fluminense não é prioridade nessa gestão do Renato Gaúcho. Ela não é prioridade. Entendam isso. Cobrem, podem cobrar, mas vocês vão se desgastar, porque não é prioridade. E falando em base, o amigo Thiago Ferreira, da Hora do Flu, canal Hora do Flu, né? Se inscrevam aí no canal Hora do Flu, trouxe a informação anteontem, né? De que o Riquelme Felipe cansou desse negócio, desse impasse do seu empresário com o Fluminense e pediu para que o contrato dele fosse renovado com o Fluminense. Então, devido a isso, tudo indica que nos próximos dias o Riquelme irá fazer uma renovação contratual com o Fluminense. Eu ontem recebi também essa informação de que o Riquelme fez essa solicitação ao empresário. Por isso que eu estou trazendo essa informação hoje aqui. Porque ontem à tarde chegou a mim essa informação dizendo, ô Quintela. E aí eu até falei, não, mas o Thiago já deu essa informação. Falei para a pessoa que me passou. O Thiago, da Hora do Flu, já deu essa informação. A pessoa não sabia. Mas como ela enfatizou comigo que o Riquelme realmente está pedindo para os empresários renovar o contrato dele, é um pedido dele próprio, eu achei que deveria passar, né? Enfatizar aqui o que o Thiago falou. Então a informação é do Thiago. E eu também recebi ontem essa informação de que o Riquelme quer renovar o contrato dele com o Fluminense, tá bom? E por último, o Renato Gaúcho ontem, na coletiva, deu uma resposta bizarra, né, numa pergunta feita a ele sobre a análise que ele tem a fazer da gestão dele. Veja o que ele fez. Dá uma olhada. Você completa um turno no Fluminense, eu estive lá no Maracanã na sua estreia diante desse próprio Bragantino. Fluminense que no Campeonato Brasileiro tem oscilado, mas está muito bem nas Copas, né? Até contando com a Copa do Mundo de Clubes, onde foi o melhor clube brasileiro, classificado na Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10. Tá aí, né? O Renato, quando o Fluminense perde, né? Quando o time não vai bem, ele tende a agir dessa forma aí que vocês estão vendo. Eu já falei sobre isso em live. E confesso aos amigos e às amigas que estão assistindo esse vídeo que eu estou meio que cansado também das coletivas do Renato. Eu comecei a participar das coletivas quando o Mano Menezes era o técnico e embora o time não fosse tão bem, perdesse, né? Não estivesse bem, o Mano sempre manteve a serenidade. Isso é um elogio que eu faço aqui ao Mano. Ganhando ou perdendo, o Mano sempre manteve um bom nível nas coletivas. Eram coletivas producentes, eram coletivas que a gente conseguia ter uma boa interação com o treinador, que havia muito respeito mútuo entre o treinador e a gente. Nunca houve um ruído com o Mano Menezes. E é uma pena, né, que as coletivas do Renato tenham ficado desse jeito. Respostas repetidas, respostas sem interesses e de vez em quando esse tipo de resposta aí, que é um deboche, né? Isso é um deboche com o trabalho do rapaz, do jornalista e com as pessoas que querem saber. Uma pergunta importante, como é que ele avalia
o trabalho dele, ele poderia ter respondido, né? Até fazer aquela ironia que ele faz, de que tipo, estamos classificados, você quer mais o quê? Mas não, ele disse 10 e saiu da coletiva. Antes ele olha o relógio, já está doido para ir embora. Então é isso, eu estou reavaliando também a minha participação em coletivas, porque eu já não tenho mais conseguido extrair respostas que são interessantes para os torcedores do Fluminense. Talvez eu passe a entrevistar jogador na zona mista. Sei que o jogador também dá respostas protocolares, mas de vez em quando eu acho que dá pra gente tirar alguma coisa do jogador. Tá mais fácil tirar coisa do jogador do que do Renato. O Renato realmente não tem o interesse de estar ali e de fazer e de responder ao torcedor do Fluminense. Então eu tô realmente um pouco cansado dessas coletivas do Renato e eu acho muito ruim esse tipo de resposta, acho isso um deboche, mas aí é de cada um, né? É isso aí, galera. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje, de repente, a gente vai fazer um resenha de qualquer lugar, trocando aí, fazendo um vídeo conversando com vocês. Um abraço, valeu, galera!